Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 28 de novembro de 2021, o programa Momento Espírita de número 878. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, através da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, com a finalidade maior de levar até vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem, terem som e imagem através do Facebook. Para isso, acesse a nossa página USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou ainda através do YouTube. A nossa página no YouTube é Momento Espírita USE São Carlos. Digite na sua busca e você vai nos encontrar, e desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. E o programa de hoje é todo ele muito especial, porque estamos comemorando hoje o aniversário de 17 anos de Momento Espírita no ar. Parabéns pra você, nesta data querida. Nossos agradecimentos de coração a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior que nos intui, fortalece-nos, sustenta-nos. Nossos agradecimentos também à USE, na pessoa da atual presidente Cidinha Mazo, e a toda a diretoria pela realização desse programa. Nossos agradecimentos também à Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, pelo espaço na pessoa do Pedro Ivo de Medeiros, o Pedrinho, diretor da emissora, ao Carlinhos Oliveira, ao Carlinhos Lima, que também sempre nos abre espaço em seu programa para eventos espíritas, ao Rossi da Sonoplastia e a todos aqueles outros amigos que já cuidaram de nossa sonoplastia, como o Neno, o Robert, o Rony, que está no plano espiritual, que nossas vibrações de agradecimento possam chegar a ele também. A todos os voluntários da produção do Momento Espírita, coordenados pelo Clemente Mancini, muito obrigado. Aos convidados que ao longo desses 17 anos compareceram para falar sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que fazem esse programa conosco semanalmente, através de suas participações e compartilhamentos pelo WhatsApp, pelo Facebook e o YouTube, com uma audiência que vem crescendo ininterruptamente ao longo desses 17 anos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Zezinho, como estamos felizes e agradecidos. Bom dia, Zezinho! Bom dia, Roberto. Bom dia, queridos amigos. É uma alegria muito grande estarmos juntos. Essa sementinha começou em novembro de 2004, quando decidimos fazer o primeiro programa de rádio. E o Roberto, eu e mais alguns companheiros reunidos, não tínhamos nem noção de como seria esse programa. Foi um desafio e, felizmente, essa semente acabou germinando, nasceu uma árvore, e nós agradecemos a vocês, queridos amigos e irmãos, que estão conosco todo esse tempo, participando, ajudando e nos fortalecendo para que continuemos. Muito obrigado por tudo. Muito bem, Zezinho. E o convidado desse especial de aniversário de 17 anos do Momento Espírita é Márcio Correia, professor aposentado da USP, palestrante espírita e trabalhador do Núcleo Kardecista Paz, Amor e Fraternidade em São Carlos. Bom dia, Márcio. Muito obrigado por estar conosco nessa data tão especial. Bom dia, Roberto. É com muita alegria que estamos participando hoje na comemoração aí do aniversário do programa, atingir essa marca, 17 anos. Não é fácil, então parabéns a todos aqueles que são os organizadores, você, o Zezinho, o pessoal da USE, né? Então, é realmente uma satisfação muito grande, né? Desejamos aí tudo de bom, a continuidade
dos trabalhos, né, com muita força, com muita coragem, em favor daquilo em que acreditamos no Espiritismo cristão, que nos ajuda a entender e praticar os ensinamentos de Jesus. Um grande abraço a todos, um bom dia a todos, aqueles que se encontram aqui conosco nesta manhã. Obrigado, Márcio. Nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece. Então, nesse momento, nós convidamos a todos para nos acompanharem em pensamento, que possamos elevar juntos os nossos agradecimentos maiores, profundos, a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior. Muito obrigado, porque estamos aqui mais uma vez, porque nos foi possibilitada a oportunidade ou as oportunidades todas as semanas de ao longo de 17 anos nos reunirmos aqui para estudarmos o Teu Evangelho, Senhor Jesus, os Teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Abençoe-nos a todos aqueles que estamos aqui no estúdio, Senhor, e abençoa também a todos aqueles que estão sintonizados através das ondas do rádio ou através das redes sociais. E que com Tuas bênçãos, Senhor, enquanto estiver nos desígnios do nosso Criador, Deus, nosso Pai, que possamos aqui estar semanalmente aprendendo e nos fortalecendo, buscando através desses ensinamentos levar à prática esses ensinamentos que, sem dúvida nenhuma, são o roteiro de felicidade, de crescimento espiritual para todos nós. Muito obrigado, abençoa-nos a todos, que assim seja. Bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nesse especial de aniversário de 17 anos do Momento Espírita, o tema é fé, esperança e caridade. Dentro de instantes, o Márcio Correia, nosso convidado dessa manhã de domingo, estará desdobrando para todos nós. A tua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp. Anote aí o número, se ainda não o tem, DDD 16 993161147, repetindo, DDD 16 993161147. Através desse WhatsApp você pode fazer sugestões, fazer perguntas, tecer comentários, sugerir temas de programas a serem abordados, fazerem críticas construtivas que são bem-vindas também, enfim, conjuntamente conosco, direcionar o Momento Espírita, que é um programa de cunho participativo, como sempre diz o nosso companheiro aqui de apresentação do Momento Espírita há 17 anos, Zezinho Demel. E falando em Zezinho, o Zezinho tem nos trazido desde algum tempo, sempre, mensagens para a parte inicial desse programa, todas elas mensagens excelentes, maravilhosas. E tem uma que nos sensibilizou a todos de forma muito especial, pela sublime beleza. E nós vamos te pedir, Zezinho, que nesse programa de aniversário de 17 anos no ar, você a relembre para todos nós. Estamos falando dessa prece, dessa mensagem que é uma prece de Eurípides Barçanufo, Deus. Belíssima oração, Eurípides Barçanufo, o livro O Missionário da Mediunidade. Deus. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que o universo é superior a toda inteligência. A inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, Deus, nome 1000 vezes santo que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus, Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri,
no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do ímpio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estás no céu, ou com os anjos, quando cantam, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Obrigado, Zezinho. Simplesmente maravilhosa essa prece de Eurípides Barçanufo. Zezinho e Márcio, antes de abrir espaço para a exposição do tema de hoje, queremos aqui registrar e agradecer as mensagens de alguns palestrantes que foram convidados ao longo desses 17 anos de programa e que, representando todos os expositores que aqui já estiveram no Momento Espírita, deixaram suas mensagens para esse programa de aniversário. Ouçamos inicialmente Arthur Valadares. Olá, caros amigos, caras amigas, todos que nos acompanham aqui no Momento Espírita. É uma alegria para mim estar participando mais uma vez do programa. Hoje, nesse programa especial comemorativo do Momento Espírita, nós gostaríamos então de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e rogar a Jesus que abençoe e que inspire a todos que fazem parte do Momento Espírita, a todos que acompanham os programas, e que saibamos, cada um de nós, entender o conceito de divulgação para além das palavras apenas, que possamos entender essa divulgação do Evangelho, do Espiritismo em nossa própria vida, a partir dos nossos atos, dos nossos gestos, do nosso olhar e também do nosso falar. Que Jesus abençoe e inspire a todos nós e nos auxilie a partilhar essa luz divina do Evangelho, esse pão da vida, essa água viva para aqueles que têm fome e sede dessa nutrição espiritual, para que possam, fortalecidos, seguir adiante na caminhada. Muita paz e muita luz a todos. Que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado, Arthur. Também se manifestou Carlos Alberto Andreucci. Vamos ouvi-lo. O Momento Espírita, da União da Sociedade Espírita de São Carlos da Região, é a oportunidade de receber ensinamentos sublimes de nosso Mestre Jesus através dos palestrantes, para despertar no íntimo o significado da vida maior com Jesus. E ele disse que tinha muitas coisas a nos revelar, mas que não era possível nós entendermos naquela época tudo. Mas o Espírito de Verdade diz que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas. É assim que o principal é saber
o porquê e não o como. Porquê? Para despertar a importante compreensão de cada um e a humildade de que sempre devemos ter, de que há sempre o que aprender, para onde viemos, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Assim comemoramos 17 anos do Momento Espírita, sob a inspiração dos irmãos Roberto Bittencourt e Zezinho de Mel, completando 878 apresentações com nosso irmão Márcio Correia, oferecendo suas reflexões sobre fé, esperança e caridade. Carlos, muito obrigado de coração pelas gentis palavras. Também se manifestou Hélio Porciúncula. Fala, Hélio! Muito bom dia, amigos ouvintes e telespectadores do nosso programa Momento Espírita, que hoje vai ao ar após 17 anos em andamento, e isso para todos nós é um motivo de muita alegria, de muita satisfação. E eu quero aqui neste momento enaltecer esse trabalho que foi arduamente realizado pela USE de São Carlos, nas pessoas do Zezinho de Mel, do Roberto Bittencourt, do Clemente Vancini, toda a equipe que dá suporte, e também o Contra-Regra da Rádio Clube, o Rossi, que são pessoas determinadas na realização de trabalhos excepcionalmente importantes, como é este programa, O Momento Espírita, que há 17 anos, como hoje, dia 28 de novembro, que está completando essa data, ininterruptamente no ar, levando-nos sempre àquela conotação importante de aprendizado do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E este momento é um momento de grande alegria de estarmos podendo aqui participar deste programa. Então, no dia de hoje, eu também quero, além de cumprimentar a todos os organizadores e os idealizadores desse programa, cumprimentar também a todos aqueles que contribuíram para que esse programa fosse ao ar ininterruptamente durante 17 anos, que são exatamente aqueles palestrantes que fizeram parte desta equipe de trabalhos, mas fundamentalmente a todos aqueles ouvintes e hoje telespectadores do programa, através do Facebook ou através do YouTube, fazendo com que este dia de domingo seja um dia muito festivo, porque completar 17 anos de um trabalho ininterruptamente, todos os domingos, levando uma mensagem do Evangelho de Jesus, para que o aprendizado à luz da doutrina espírita fosse realizado e informando a todos aqueles que queiram participar desse programa e que desejam, de alguma forma, produzir para si próprio a sua reforma interior, a sua reforma íntima, fazendo a melhora de nós mesmos a cada momento, a cada instante. E a nossa doutrina do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nos ensina isso com uma propriedade muito, muito grande. Eu gostaria de deixar aqui os meus cumprimentos finais a toda a equipe, a todos os organizadores, todos aqueles que fizeram com que este programa fosse ao ar por 17 anos, agradecendo essa oportunidade de aqui estar hoje, mas agradecendo fundamentalmente também as oportunidades que me foram dadas durante a existência desses 17 anos, de que eu pudesse contribuir com a existência desse programa aos domingos, fazendo ali trazendo as mensagens do Evangelho de Jesus. Eu quero então, nesse momento, deixar aqui o meu abraço a todos os ouvintes ou telespectadores de hoje e desejar que nesse domingo, assim como todos que virão pela frente, que a paz de Jesus possa estar no coração de todos e que a luz dele ilumine os nossos caminhos hoje e sempre, para que sejamos assim abençoados no sentido de, utilizando os conhecimentos do teu Evangelho, podemos amanhã sermos melhores do que hoje e assim sucessivamente em todo o decorrer da nossa caminhada evolutiva. Obrigado, Hélio. Ronaldo Campos também se faz presente com a sua mensagem, que já agradecemos de antemão. Ronaldo?
Bom dia, meus amigos do programa Momento Espírita. Que felicidade esse dia, que dia tão especial para o Movimento Espírita de São Carlos e região, quando o nosso programa completa 17 anos de existência. Uma história já relativamente longa, onde muitos irmãos já passaram pela bancada do programa, seja agora de maneira virtual ou seja de maneira presencial, sempre levando o conteúdo espírita sério, que edifica, que esclarece e consola. A todos os colaboradores, as nossas mais sinceras parabenizações ao nosso querido Roberto, ao nosso querido Zezinho, à USE Intermunicipal. Parabéns e muitos anos aí pela frente de existência do programa. Um abraço. Muito obrigado, Ronaldo. Nossos agradecimentos de coração a todos vocês, expositores do Momento Espírita, convidados que estiveram aqui conosco muitas vezes ao longo desses 17 anos de Momento Espírita. E agora nós vamos retornar a palavra ao nosso convidado dessa manhã de domingo, Márcio Correia, para que faça a sua exposição sobre fé, esperança e caridade. Márcio, fique à vontade. Meus amigos, hoje nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre 3 virtudes muito importantes e que foram lembradas em carta magistral escrita por Paulo, o apóstolo. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos irmãos que moravam em Corinto, ele fala das várias virtudes, né? Das virtudes importantes, ressaltando dentre elas uma que seria a excelente, a mais excelente, como está em algumas traduções. Então, lá no finalzinho desta carta de Paulo, nesse trechinho que seria um verdadeiro hino ao amor, Paulo diz o seguinte: agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. Essas 3 coisas. A maior delas, porém, é a caridade. E é exatamente sobre essas 3 virtudes que nós gostaríamos de conversar um pouco, observando que Paulo nota a importância das 3, mas que coloca em relevo o amor ou a caridade. Nós sabemos que a caridade nada mais é do que o amor em trânsito, né, entre as criaturas. Portanto, a caridade significa o amor. E o amor, a caridade, exprime exatamente o resumo básico de todo o cristianismo. Se nós pudéssemos resumir os ensinos de Jesus numa única palavra, sem dúvida essa palavra seria o amor. E este amor, com a sua capacidade alargada de atuação em nossas vidas, dentro da visão de Paulo, que é uma visão muito bem colocada, na visão desse enorme trabalhador e com a sua maravilhosa inspiração. O Espiritismo, como um grande fomentador da compreensão do cristianismo, não poderia deixar de tratar desses 3 temas, nos ajudando a aprofundar conhecimentos, revisar conceitos, deixando para trás as nossas míopes concepções medievais. Passamos por tempos no passado aí, em que a nossa capacidade de compreensão era muito limitada, ainda estávamos muito apegados a preconceitos de toda a natureza, inclusive os religiosos, e isso dificultou bastante o desenvolvimento da humanidade. Mas hoje, com os benefícios do crescimento espiritual, do amadurecimento médio de toda a humanidade, nós podemos avançar nesses conceitos. E vamos então examinar brevemente esses conceitos à luz da doutrina espírita. Vamos começar com a fé. Tradicionalmente, a fé, que vem do latim fide, significa a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou na fonte que a transmitiu. Basicamente, isto é o que nós encontraríamos no dicionário, exprimindo um dos significados da fé, que é o que nos interessa aqui.
E o que nós percebemos então é que, neste sentido, a fé se confunde com a crença absoluta, com a crença cega e também inquestionável, sem capacidade de raciocínio. Aceita-se e pronto, né? É colocado ali esse conceito, nós simplesmente temos que engolir. Esta posição foi uma posição transformada pelo Espiritismo, que há cerca de 1,5 séculos propôs algo profundamente inovador. A fé que não se manifesta pelo crer, mas sim pelo saber. Kardec, codificador, é enfático em ensinar o seguinte, que fé inabalável só o é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ele chegou a destacar este pensamento colocando na página de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós notamos que esta proposta é uma proposta que avança bastante, porque propõe que é preciso compreender, é preciso raciocinar para sustentar e fortalecer a fé verdadeira, né? Nós não podemos apenas crer. A crença é uma coisa boa, nós precisamos saber em que é que nós estamos crendo, né? Por que é que nós estamos acreditando nesta ou naquela ideia. Então, o Espiritismo propõe essa reflexão, uma reflexão que acaba aprofundando raízes desta enorme árvore que é a nossa fé. Lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, um espírito que se apresenta apenas como José, um espírito protetor, traz ensinamentos muito preciosos a respeito da fé. O próprio título em si já sugere reflexões. O título dessa mensagem é A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Então veja que ele está reunindo os três conceitos, as três virtudes destacadas por Paulo, o apóstolo. Então a fé é geradora, mãe, quem gera, né? Então a fé é a geradora da esperança e da caridade. Então, este título é um título muito importante. Agora, além de gerar, a mãe não apenas gera, ela protege, ela zela e ela incentiva. Então, a fé é uma grande incentivadora e esteio firme para que a esperança e a caridade possam, então, se estabelecer de forma definitiva. Esse benfeitor, ele apresenta vários ensinamentos nesta lição. Dentre esses ensinamentos, nós recolhemos aqui alguns para refletirmos um pouquinho. Uma das coisas importantes que ele diz é que, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Ela não deve se entorpecer. Então, a fé deve produzir alguma coisa. E aí nos ligamos mais uma vez à ideia de que a fé incentiva esperança, mas também a caridade, que é o amor em ação. Ou como dizia o apóstolo Tiago, né, que a fé sem obras é uma fé que está morta. Ele também ensina uma outra coisa importante, que é uma inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. E é a base da regeneração. Veja, todos nós estamos num processo de regeneração. Nós sabemos que estamos passando por inúmeras encarnações sucessivas para que, ao final de cada uma delas, possamos sair do corpo melhores do que entramos, né? A vida é esta grande viagem, que não é viagem de turismo, é uma viagem de trabalho, e precisamos trabalhar na nossa regeneração. Ou lembrando o conceito trazido por Jesus lá no início das suas pregações, ele fala: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Ou seja, transformai-vos, né? Modificai os pensamentos, reconduzir a sua vida dentro de um processo equilibrado, porque o reino dos céus, o reino de Deus, está chegando. Esse processo está cada vez se acelerando. Nós sabemos, conforme os Espíritos nos ensinam, que estamos deixando o tempo das provas e expiações para entrarmos no tempo da regeneração, né? Uma classificação que define uma posição um pouco melhor do nosso planeta. Mas Jesus advertiu que só os mansos herdariam
a terra. Mas continuando nos conceitos de José, esse espírito protetor, ele diz: tendes, pois, a fé com que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza e com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Veja que colocação maravilhosa que esse Espírito faz, né? Por isso Kardec, sem dúvida, acaba escolhendo esta mensagem para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, porque aqui está dito que nós precisamos da racionalidade. Nós precisamos pensar a respeito, nós precisamos compreender para que a fé esteja fortalecida. E ele diz mais: amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Então veja que é um passo além daquilo que se praticava anteriormente na religião, né? Que a gente poderia chamar de fé cega. Não, hoje a fé precisa enxergar. E isso o Espiritismo é mestre em nos propiciar. Vejam, quando alguém chega, por exemplo, para mim e me pergunta se eu acredito na mortalidade, eu digo não. Fala, mas você não é espírita? Claro, é por isso. Eu não acredito. Eu sei. É diferente. Eu já vi, eu já comprovei, eu já refleti, eu já li. Então, este assunto está pacificado dentro de mim. Então, não é uma questão de crer, é uma questão de saber. Mas vamos pensar agora um pouquinho sobre a segunda virtude, a esperança. O que é a esperança? A esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos que estejam relacionados ou com eventos ou com circunstâncias da nossa vida pessoal. Né? Então nós esperamos alguma coisa, ou seja, temos uma expectativa em relação àquilo que provavelmente irá acontecer. A fé alimenta a esperança. Mas por que razões nós devemos ter esperança? O que é que fundamenta a nossa esperança? Apenas o fato de que, estando inundados de esperança, viveremos melhor? Não. Essa esperança ela tem que estar fundamentada em conhecimentos, tem que estar fundamentada em reflexões, em ensinamentos que nós adquirimos e que fornece uma base de reflexão para todos nós. Então, por exemplo, vamos lembrar alguns conhecimentos que nós temos a partir daquilo que a doutrina espírita nos permite refletir e que nos ajudam muito nessa noção de uma expectativa de algo melhor. Por exemplo, sabemos que a lei é de progresso. Assim, se nós utilizarmos bem o recurso do tempo, nós estaremos sempre nos aperfeiçoando, adquirindo novos ensinamentos e melhorando a qualidade dos nossos ensinamentos. Então, nessa viagem de trabalho a que estávamos nos aludindo anteriormente, que é a vida, né, nós estaremos avançando, portanto, estaremos cada vez melhores, mais preparados para a vida, mais fortalecidos, com mais saúde espiritual, que é fundamental na nossa existência. O que mais sabemos também? Sabemos que Deus é Pai misericordioso, que trata os seus filhos com desvelado amor. E nele nós temos confiança. A confiança alimenta a esperança. Nós sabemos que temos um Pai que está o tempo todo cuidando de nós. E esse Pai nos envolve com toda a sua misericórdia. Isso é maravilhoso e alimenta muito a nossa esperança. O que mais sabemos? Sabemos que a dor é transitória e que tem um caráter reequilibrante e não punitivo. Né? Cessando o desequilíbrio, nós voltamos à condição sem dor. A dor é um aviso. Eu sempre me lembro de um colega que eu tive na faculdade. Certa vez eu falei com ele que eu estava muito incomodado porque estava com uma dor de dente. Quem passa pela dor de dente sabe que é uma dorzinha enjoada, né? Estava com dor de dente, falei com ele, nossa, Chico, eu estou com essa dor aqui, está me incomodando. Ele falou assim, Márcio, eu adoraria ter dor de dente. Eu pensei, ele está brincando comigo, né? Como é que ele adoraria ter dor de dente? Mas logo depois ele explicou, ele falou, olha, eu não tenho sensibilidade nos dentes.
não vem dor nenhuma, algum problema que se estabelece acaba avançando e de repente eu perdi o dente. Eu gostaria muito de ter a dor, porque tendo a dor eu iria ao dentista e tomaria providências. Então veja, a dor nesse sentido é algo que nos ajuda a procurar posições novas, a tomar atitudes transformadoras, a buscar o reequilíbrio. E também mais um último ensinamento que nos ajuda muito nesse conceito de alimentar a esperança. Nós sabemos que Jesus, aquilo que o Espírito Verdade nos disse no Livro dos Espíritos, que é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, vela por nós e é o governador do nosso planeta. É um espírito que, pelo menos há 4,5 bilhões de anos, já havia atingido o máximo da perfeição. E nesse momento que ele recebe a Terra para cuidar dela, para estabelecer o cenário da vida e para cuidar de todo esse rebanho, da qual ele é o zeloso pastor. Né? Este espírito que atingiu o máximo da perfeição que um ser humano, que uma criatura pode atingir e que está profundamente integrado do Pai, cuida de nós. Nos deu exemplo, vindo aqui, assumiu uma encarnação de 30 e poucos anos e esteve aqui nos mostrando como é que nós devemos viver. Né? Então, nós temos muitas razões para termos esperança. E, finalmente, a caridade. Nós nos perguntamos, por que razões Paulo teria colocado a caridade acima das outras duas virtudes? Né? Porque, como nos ensina Kardec, aliás, esse é um dos momentos de maior inspiração de Kardec, ao nosso humilde julgamento, que é título de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Ou seja, a caridade é aquilo que amadurece o ser, ou seja, que promove esse processo do seu equilíbrio. E este processo é que se chama salvação. E este processo, o amadurecimento do ser, se faz por quê? Pela extensão do amor. E o amor, quando flui, o fluxo de amor, nós poderíamos chamar de caridade. Né? Jesus nos ensinou sobre a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como amamos a nós mesmos. E nos aconselhou, amai-vos uns aos outros como irmãos. Se nós voltarmos à carta de Paulo aos Coríntios, lá no versículo 4 desse capítulo, que é o capítulo 13, ele diz o seguinte, ele fala sobre qualidades que a caridade precisa ter. Ele diz, a caridade é paciente, prestativa, não é invejosa, não se ostenta e não se incha de orgulho. Então vejam, características importantíssimas para que nós possamos entender a maneira como a caridade deve ser exercida. Né? Mas voltando às noções colocadas pelo Espírito Verdade, se Jesus é o nosso guia e o nosso modelo, e se a caridade é o que nos salva, é de elevado interesse nosso saber como que Jesus entendia a caridade. Pois essa é exatamente a pergunta feita no Livro dos Espíritos, questão de número 886. E os Espíritos respondem que a caridade, segundo Jesus, constitui-se em 3 coisas. Benevolência para com todos. Indulgência, que é a disposição para desculpar, né, para as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. Dentre essas 3 modalidades, vamos aqui focalizar um pouquinho o perdão. Na oração ensinada por Jesus no Sermão da Montanha, que é o Pai Nosso, ele ensina o seguinte, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está nos mostrando uma lei. Para nós termos o direito ao perdão, nós também precisamos aprender a perdoar. E nós precisamos aprender uma outra coisa que os psicólogos atuais têm, inclusive, ensinado, que o perdão é, antes de tudo, bom,
para quem perdoa. Aliás, é melhor para quem perdoa do que para quem é perdoado. Porque é uma atividade que liberta a pessoa, que se livra daquele peso, né? Viver com a mágoa, viver com o ranço, com a lembrança de coisas que alguém nos fez e que eventualmente nos prejudicou, nos deixou chateado, ficarmos remoendo isso é uma coisa terrível. Jesus nos aconselha sempre a perdoarmos. Se temos algum problema com alguém, vamos procurar em particular, fala Jesus, e vamos tentar resolver isso. Se conseguirmos, teremos ganhado o nosso irmão. É aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas veja, os psicólogos e aqueles irmãos que trabalham hoje nos processos de terapia têm aconselhado o perdão para que nós possamos viver melhor. Existe um projeto chamado Projeto Perdão, que é desenvolvido na Universidade de Stanford. A Universidade de Stanford é uma das universidades mais importantes que nós temos no mundo, né? Uma universidade que está localizada nos Estados Unidos. Existe um professor chamado Frederick Luskin, que ele é o diretor desse projeto. E ele, então, para nos ajudar a organizar as nossas ideias relativamente ao perdão, ele fala que é um processo que pode ser pensado em 4 passos. Ele diz o seguinte, em resumo: o primeiro passo é aquele em que a pessoa está cheia de raiva. Raiva essa auto-justificada, acha, mas isso não podia acontecer, fulano não podia ter feito isso comigo, não, eu não vou perdoar. Né? Então, ele imagina que é incorreto, pessoal, perdoar. Essa raiva está ativa, submersa, e é geradora tanto de problemas físicos como problemas mentais. Guardarmos a mágoa, isso a própria medicina já nos informa já há algum tempo, guardar a raiva, remoer essas coisas todas, né? Esses ressentimentos, isso pode chegar, inclusive, a produzir câncer, alterar as nossas condições de saúde do sistema digestivo, atrapalhar o nosso sono e vai por aí afora. Mas vamos ao segundo passo, relatado aí pelo professor Luskin. Ele diz o seguinte: a pessoa começa a perceber que a raiva não lhe faz bem, que aquilo está fazendo mal, está atrapalhando a sua vida. E isso pode ser desenvolvido em relação à raiva em relação aos outros, a raiva de si mesmo, a raiva da vida. Tem gente que tem raiva da vida, né? Está insatisfeito com as coisas e tal, não suporta nada, perde a paciência à toa, etc. Né? Então, este seria o segundo passo. A pessoa percebe, mas isso só depende de mim. Existe um terceiro passo. A pessoa percebe os benefícios que vêm após o perdão e escolhe deixar a raiva para trás rapidamente. Fala, não vou mais fazer isso. Né? Vou dar uma perdoadinha, vamos ver como é que fica. E a pessoa começa a viver melhor. Fala, puxa, mas foi bom tirar esse peso das minhas costas. E tem a percepção de que esse tempo em que ele experimenta o ressentimento depende só de si mesmo. Eu é que vou determinar para mim se eu vou ficar muito tempo ressentido ou se eu vou parar com esse tempo de ressentimento. E chegamos aí ao quarto passo, que a pessoa assume uma atitude proativa de raramente se enraivecer. Pratica o perdão antecipado a si mesmo, aos outros e à vida. Isso traduz a maturidade do ser. E vamos nos lembrar aqui de um exemplo com o qual nós estamos encerrando, então, essa nossa conversa de hoje, o exemplo do grande Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma significa grande alma, e ele merecia esse título. Né? O Gandhi, quando sofreu o atentado, o tiro que ele tomou e acabou, inclusive, depois gerando as condições do seu próprio desencarne, quando ele sofre esse acidente, ele aponta para a pessoa e diz imediatamente, eu te perdoo. Ou seja, ele não iria ficar ligado a essa criatura por laços desequilibrados. Ele sabia que isso não valia a pena e que isso não faria bem a si mesmo. Então, ele perdoou imediatamente e perdoou de coração. Isso precisamos aprender para exercitarmos esta coisa maravilhosa que é o perdão, que é uma das formas de caridade. Então, meus irmãos, fé, esperança
e caridade. Vamos refletir um pouquinho sobre esses ensinos para que nós possamos utilizá-los na nossa vida de todo dia. Muito obrigado, Márcio. Simplesmente maravilhosas as colocações do Márcio. Quantos subsídios para que nós reflitamos a respeito dessas 3 virtudes: fé, esperança e caridade. Nós vamos agora ao nosso Momento Mensagem de hoje, que, vindo ao encontro do tema do programa, traz o título de Fé e Dever. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. A fé e o dever. A fé em Deus é imensamente comum. Embora sob distintas denominações e formas, a imensa maioria dos homens afirma crer na divindade. Contudo, seu agir e seu sentir nem sempre espelham essa crença. Deus é a suprema e soberana inteligência, ilimitado em seus poderes e virtudes. Ele é infinitamente poderoso, sábio, justo e bondoso. Saber que a divindade está no controle de tudo possui o condão de modificar a percepção de prioridades das criaturas. Como a justiça divina é perfeita e impera no universo, cada qual vive o que necessita e merece. Assim, não é necessário passar a existência na intransigente defesa do próprio espaço. Sem dúvida, não é viável ser ingênuo ou preguiçoso e deixar de cuidar de si. Apenas não é necessário angustiar-se pelas contingências da vida. Quem crê em Deus tem condições de desenvolver tranquilidade interior. Afinal, é convicto de que o soberano poder impõe ordem no universo. Deposita fé na bondade e na justiça divinas e sabe que sem a permissão celeste, nada ocorre. Justamente por isso, a atenção do crente deixa de estar em seus direitos para residir em seus deveres. Por saber que o mérito preside os destinos das criaturas, cuida de ser o melhor possível. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos materiais. Sabe que as vicissitudes da vida são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do ideal da fraternidade, faz o bem sem esperar recompensas. Encontra satisfação em ser útil e bondoso, em fazer ditosos os outros. É benevolente para com todos, independentemente de credo, cor ou raça, pois sabe que todos os homens são filhos de Deus e seus irmãos. Respeita as convicções sinceras dos semelhantes e não condena quem pensa diferente. Quando ofendido, procura perdoar, por compreender as dificuldades dos irmãos de jornada. Jamais se vinga, ciente de que toda justiça repousa nas mãos do Criador. É indulgente para as fraquezas alheias, por saber que também necessita de indulgência. Não se ocupa dos defeitos alheios, mas dos seus. Estuda as próprias imperfeições, a fim de se melhorar. Consciente do olhar de Deus sobre si, cuida de ser digno em todos os momentos de sua vida, mesmo os mais íntimos. Usa, mas não abusa de seus bens, por ser consciente de que são apenas empréstimo da divindade. Utiliza seu tempo livre em atividades úteis, fazendo-se um agente do progresso no mundo. Talvez esses deveres pareçam excessivos, mas não representam um peso para quem realmente acredita em Deus. Constituem consequência natural da certeza da existência de um ente superior, pleno de bondade, justiça e poder. Pense nisso. E agora nós vamos saber o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Palestra Azul de São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Hoje, domingo, dia 28 de novembro, às 17 horas,
palestra com Ronaldo Campos, que estará abordando o tema Ivone Pereira, Vida e Obra. Elas são transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube e são de cunho participativo também. Possibilitam a você, amigo, a você, amiga, fazerem perguntas ao vivo. A transmissão sempre é realizada pelos seguintes canais: Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, Facebook da Conesc e pelo YouTube, pelo canal Palestras USE São Carlos. Então lembrem-se, hoje, domingo, às 17 horas, Ronaldo Campos abordando Ivone Pereira, Vida e Obra. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe! Feira do Livro Espírita da USE de São Carlos e região está transcorrendo ainda desde 1º de novembro a 44ª Feira do Livro Espírita de São Carlos e região. Livros com descontos de 20% a 80% na sede da USE de São Carlos e região, na rua 9 de julho, esquina com a rua Padre Teixeira, no centro da cidade. Atenção para os horários de funcionamento. Segundas às sextas-feiras, das 9 às 17h30 e aos sábados das 9 às 16 horas. Este ano com muitas novidades, inclusive uma sessão especial com livros consagrados da psicografia de Chico Xavier e outros mais, com descontos ainda mais convidativos. Atentem para a promoção de alguns desses títulos. No Mundo de Regeneração, último lançamento de Divaldo Franco, de R$ 80 por apenas R$ 54,30. Nosso Lar, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, de R$ 50 por apenas R$ 34,50. Laços Eternos, romance de Lúcius, através da psicografia de Zíbia Gaspareto, de R$ 55 por apenas R$ 33,70. Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca, de R$ 60 por apenas R$ 37,50. Evangelho, edição da FEB, de R$ 30 por apenas R$ 14,50. Evangelho em letras grandes, preferido por muitos leitores, de R$ 33 por apenas R$ 19. Agenda Espírita 2022, a tradicional de R$ 25,90 e versão luxo por apenas R$ 26,90. Imperdível! Visite e aproveite a Feira do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Na sede da USE, na rua 9 de julho, esquina com a rua Padre Teixeira. Esperamos a sua visita! E visitando, aproveite o ensejo e filie-se ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Inscrevendo-se, você receberá mensalmente em sua casa um livro espírita por apenas R$ 16. Inscreva-se! Rua 9 de julho, esquina com a rua Padre Teixeira, no centro. 3307-5495. Esse telefone é também o WhatsApp. Horários de atendimento das 9 às 17h30 e sábados das 9 às 16 horas. Eis aqui agora uma notícia que recebemos com muita alegria essa semana. Comissão de Constituição de Justiça e de Cidadania aprova a criação do Dia Nacional do Espiritismo. A data escolhida é 18 de abril, em homenagem ao dia de lançamento da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, em 1857. A fonte é a agência Câmara de Notícias. A Comissão de Constituição de Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana, na quarta-feira, dia 24 de novembro, o projeto de lei 3789/19 do Senado, que cria o Dia Nacional do Espiritismo a ser celebrado anualmente em abril, em 18 de abril. A data escolhida foi em homenagem ao dia de lançamento da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, em Paris, 1857. Segundo a relatora da proposta na comissão, o Espiritismo é uma doutrina voltada para o aperfeiçoamento moral do homem, acredita na existência de um Deus único, na possibilidade de comunicação útil com os espíritos através de médiuns e na reencarnação como processo de crescimento espiritual e de justiça divina.
Afirmou ainda a relatora que o Brasil é o país onde há o maior número de espíritas no mundo. Ao todo, são quase 4 milhões de pessoas que se consideram espíritas, sendo assim o terceiro maior grupo religioso brasileiro, tendo ainda, além disso, cerca de 40 milhões de simpatizantes. Diz ela ainda que os espíritas têm a sua imagem fortemente associada à prática da caridade, mantendo em todos os estados brasileiros obras de assistência e promoção social. Fonte, Agência Câmara de Notícias. Bem, momento agora de agradecer aos que se manifestam através do WhatsApp, do YouTube, do Facebook. Nosso muito obrigado a você, a Alexandra Camargo, Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará, Ana Paula do Francisco de Assis, Ângela Zoro Zenon, Cacilda da Chácara, Cássia do São João Batista, Cidinha Mazo, Cristiane da Redenção, Daniela Borsari Runho, Denise Aroca, Elaine Freitas, Elizabeth lá do Douradinho, que inclusive disse na sua mensagem, na sua manifestação, já garanti a minha agenda espírita 2022, olha só, foi lá na USE e adquiriu, né, na Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, a Agenda Espírita 2022. Muito bem, agradecemos também a Fer Rossi, Fernando Colombera do Parque Primavera, Raruco Nishioca de Campinas, Ilva Alves Siqueiras, Isabel do Jardim Rissete, João Carlos de Baté do bairro Icaraí, José Antônio, José Carlos Espim da Vila Neri, Júnior Almeida do Nosso Lar, Juscelino lá do Rio de Janeiro, abraços Juscelino, a Karen Bittencourt, a Léo Moreira, a Lúcia Ortiz, a Má Aguilar, a Marcelo Moraes, a Márcia do Mirante da Bela Vista, também a Márcia Regina, Maria Cândida da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Lúcia do Jardim Bandeirantes, Maria Roseli dos Santos, Neide da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville, Ósio da Vila Neri, Regina Maurício do Castelo Branco, Ricardo Barbosa, Robson do Abdenur, a Rosa do Araci 2, Roseli do Araucária, a Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Silvana Regina, Walter do Mirante da Bela Vista e Vina Baroni. E olha, nós recebemos também dos amigos e amigas do Momento Espírita inúmeras mensagens de parabéns e não temos como citar todas porque são muito numerosas. Graças a Deus, muito obrigado, amigos e amigas. Citamos algumas que representam, então, todos aqueles que se manifestaram parabenizando o programa. Agradecemos a todos de coração. Tivemos mensagem como a da Cleusa Negrisoli, do Jardim Cruzeiro do Sul, parabenizando o programa pelos 17 anos no ar, agradecendo a todos os palestrantes pelos ensinamentos recebidos e dizendo também que gosta muito das exposições da Sueli. A Imaculada de Almeida do Centro diz assim a mensagem: parabéns, que esse programa de aprendizado enriquecedor e reconfortante aos nossos corações e espíritos continue por muitos outros 17 anos. Obrigado, Imaculada. A Maria Helena, lá do Mirante da Bela Vista, enviou a seguinte mensagem: parabéns a todos da equipe do Momento Espírita pelos 17 anos de programa. São 17 anos trazendo amparo e esclarecimentos através do Evangelho de Jesus à luz dessa doutrina maravilhosa. Nossa gratidão a todos. A Maria Helena destacou ainda a importância do programa na época de pandemia em que os centros espíritas permaneceram fechados. Amigos e amigas, muito obrigado a todos. Acima de tudo, porque é graças a vocês que, prestigiando esse programa e nos estimulando a prosseguir, são os grandes responsáveis por esses 17 anos de Momento Espírita no ar. E muito obrigado pela parceria nos compartilhamentos. São muito importantes para a divulgação do Consolador prometido por Jesus. Muito bem. Márcio, nosso convidado de muitas oportunidades ao longo desses 17 anos e convidado de hoje do Momento Espírita, espaço aberto para você, e nós vamos te pedir que você encerre esse programa com uma prece, que você faça uma prece final. Por gentileza, muito obrigado pela participação, Márcio, e vamos ouvir a sua prece. Nós vamos então fazer a nossa prece, muito agradecidos por tudo aquilo que temos recebido, o amparo, a proteção do Pai,
e de Jesus, o seu preposto aqui na terra, profundamente integrado com ele. A ele, Jesus, nós pedimos: Senhor, esteja sempre conosco, mas sobretudo nos ensine a estar sempre com o Senhor, que a sua proteção recaia sobre toda a humanidade, que ainda vive as consequências dessa pandemia que tem trazido problemas tão sérios para todos nós, que possamos compreendê-los e utilizá-los como forma de crescimento espiritual. Derrama, Senhor, sobre nós vida em abundância, para que possamos seguir à frente, aprendendo os seus ensinos e vivendo cada vez melhor. Obrigado, Senhor. Pedimos pelo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que todos nós, brasileiros, possamos assumir as nossas responsabilidades diante da pátria do Cruzeiro. Muito obrigado, meus irmãos, e uma ótima semana a todos. Que assim seja, Márcio. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando esse programa de aniversário de 17 anos do Momento Espírita. Presentes nessa manhã de domingo, diante dos microfones da Rádio Clube 1 FM 91.1, Band News na macro região. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação ao longo desses 17 anos, Zezinho de Mel, Márcio Correia, nosso convidado expositor dessa manhã, e por vídeo, Arthur Valadares, Carlos Alberto Andreucci, Hélio Porciúncula e Ronaldo Campos. A todos, muito obrigado. Nosso obrigado também ao Rossi, que mais uma vez conduziu a sonoplastia do Momento Espírita de hoje, e também a nossa produção, a todos os voluntários coordenados por Clemente Mancini. E a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, muito obrigado de coração. Que Deus abençoe a todos vocês, que possamos continuar juntos enquanto Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos permitir. A todos um ótimo domingo, um ótimo final de semana e até o próximo domingo a partir das 8h30 da manhã. Fiquem com Deus. Até lá!